E com muita alegria, no mês de março, a gente pensou em mulher forte, mulher sábia, mulher que traz força por onde ela passa. E nada melhor do que convidar Ana Lúcia Siqueira, que é a nossa esposa do pastor, é a nossa pastora. E que eu tenho certeza que nesse bate-papo vai trazer entregar as Ana, seja muito bem-vinda. Essa casa é toda sua. E hoje a gente vai começar a entrelaçar um pouquinho dessa vivência das mulheres com tudo aquilo que tem verdadeiramente na Escritura Sagrada. O quanto essas mulheres nos ensinam e mais forte. Seja muito bem-vinda. Pode falar como você quiser. Isso. Estou muito feliz. E eu costumo dizer que nada é por acaso, e por incrível que pareça, eu creio que Deus já sabia desse momento. Na verdade, eu resisti um pouco, mas depois eu falei assim: se ele escreveu, ele sabia, e eu estou aqui agora, vamos ver, né? Que lindo. Cumprindo e acreditando que Deus está nesse negócio e Deus vai pontuar, Deus vai falar, vai dar insights, como você mesmo falou, e isso é muito bom. Maravilhosa. Muito bem. Ana, frequentadores aqui da Igreja Batista de Praia das Gaivotas. Conta pra gente um pouquinho como é ser a esposa do pastor e muitas das para as mulheres que estão Esposa do pastor é uma história que alguns já conhecem. Eu tinha 15 anos quando Deus falou no meu coração que eu ia ser esposa de pastor. Mas eu fiquei pensando, como que eu vou ser uma esposa de pastor se eu nem saio de casa? Sabe aquelas pessoas que eram muito caseiras, só saía de casa para a escola, de casa para a igreja. E não namorava. E eu falei, gente, como é que eu vou ser esposa de pastor se eu não tenho namorado? Até certo ponto, e eu esqueci daquilo, esqueci mesmo. Então eu casei, o Pedro não era pastor, né? E quando Deus chamou o Pedro para o ministério, e ele fez faculdade, eu não me lembro, fez o se torna um pastor quando você os demais pastores passa, ele faz um tipo um questionário, responde algumas perguntas e ele se torna então um pastor, como se fosse ungido pastor. E não me lembrava de nada. E no dia que ele estava lá na Igreja Batista do Taíde, que é a nossa igreja de origem, que ele foi ordenado pastor, pregaram, cantaram, para mim nada, não lembrava de nada. E puseram a mão nele. Eu estava lá no último banco da igreja, uma igreja muito grande, a igreja do Ataíde. Estava lá no último banco, grávida de Rebeca. De orar, é como se uma coisa saísse lá da frente, fosse lá na minha mente e falasse assim: eu não falei que você ia casar com o pastor, eu só lembrei disso depois que ele tinha sido, né, de ser esposa de pastor. Mas no começo, depois que aconteceu isso, as pessoas falavam bem assim para mim: olha, você tem que fazer seminário, porque ele vai ser pastor, então você tem que ser pastora também.
Falei, não, eu sou esposa de pastor. Deus chamou ele para o ministério. Se ele quiser me chamar para alguma coisa, ele vai falar diretamente comigo. E ele falou. Ele me chamou em 1985. Não, 95. Ele me chamou para o Ministério de Educação Cristã. E eu fiz o seminário, né? Eu terminei o seminário e comecei a trabalhar aqui na igreja como ministra, antigamente falava educadora cristã. E as pessoas sempre me chamavam de educadora. Mas, de um certo tempo, assim, de uns 7 anos para cá, ou 8 anos para cá, começaram algumas pessoas a me chamar de pastora. E isso não soava bem no meu ouvido. Porque na nossa denominação não costuma ter pastora. Mas depois eu fui para nome. Assim, eu não vou. Eu ser esposa de pastor, para mim, é um privilégio, sabe? Porque eu, antes de ser educadora, antes de ser esposa do pastor, eu tive um chamado de Deus. Então, para mim, isso, por mais difícil que seja, para mim, isso é um ministério. Então, isso, para mim, nunca foi pesado. Apesar de que é muita, assim, dificuldade no sentido de ouvir coisas, de enfrentar certas coisas, porque o pastor, além de ser pastor, é homem. Então, é um pouco difícil, mas para mim, por ter um chamado antes, eu trato isso como aquele que me chamou vai me sustentar. Então, ele me tira de cada fria que eu entro, né? Nesse sentido, de cada situação que é armada, de cada coisa que é colocada. Por ele ter me chamado e eu acreditar nisso, acreditar nesse chamado, nesse ministério, então, para mim, se torna uma coisa leve. Não deixa de ser difícil, mas se torna uma coisa leve, entendeu? Maravilhosa. Entendi. E aí eu tenho certeza do quanto você deve ter buscado dentro da Bíblia respostas relacionadas às mulheres que passam pela história da Bíblia. Então, hoje nosso papo, por ser mês de março, mês da homenagem às mulheres que estão espalhadas pelo mundo inteiro, eu queria saber de você. Quando você pensa nas mulheres da Bíblia, quem é a mulher que mais te inspira? Quem é que vem na sua mente que você fala assim, eu devo seguir o exemplo dela? Para mim, a mulher que mais me inspira é a mulher que se preocupa com a família. Sabe? Porque família foi uma coisa que o próprio Deus constituiu. Então, ela pode ser tudo que ela quiser, mas ela tem não só ela, mas ela pensar na família dela, porque a família é a primeira sociedade que a gente conhece. Então, se você tem uma família bem estruturada, você vai ter filhos bem estruturados, o seu esposo, a sua casa, as suas finanças. Então, uma mulher, tem várias que me inspirou, mas eu penso numa Abigail, por conta da sua família, ela venceu medo. A história de Abigail é a seguinte, ela tinha um esposo chamado Nabal, e Nabal, Davi, por ter se desentendido com Saul, foi embora, fez o velório de Samuel, depois falou, vou tomar o rumo da minha vida. E foi, e encontrou Nabal, e falou para ele assim, eu e meus homens vamos cuidar da sua terra, em troca disso nós só queremos água e comida. Então ele fez isso, apacentou as ovelhas de Nabal, fez tudo, fez o trabalho de operários, né? Uhum. E teve um certo dia que Davi mandou os operários dele ir lá falar, olha, a gente está precisando de comida e de água. E Nabal fez de desentendido.
Falou assim, eu nem conheço vocês. Então, fez de desentendido para Davi, os trabalhadores de Davi, os homens de Davi foram lá falar para ele sobre isso. E Davi ficou muito irado. Ficou muito irado. E falou assim, olha, ainda essa noite eu vou matar todos da família de Nabal. Só que tinha um empregado de Nabal que estava lá no meio e foi chegar e falar para Abigail, ó, está acontecendo isso, isso e isso. Davi falou que vai matar todo mundo por causa disso, porque Nabal não cumpriu a promessa que fez, o acordo. Então, Abigail, ela juntou a comida que Davi queria para os trabalhadores, afinal, eles trabalharam. Ela foi bem estrategista, ela juntou a comida, água, e não falou nada com Nabal, porque até então, naquela hora, Nabal falou, vou deixar ele aí, vamos nós. E chegou lá e ela intercedeu diante de Davi, e falou, ó, meu marido é um homem muito, coração muito duro, mas eu estou aqui para interceder pela minha família. E Davi reconheceu, falou assim, olha, por causa de você, eu não vou matar mais ninguém. Aplacou a ira de Davi. Então, ele falou assim, por sua causa, eu não vou matar, porque a essa hora já era para estar todos os homens da sua família mortos. Então, por causa dos filhos, por causa da família, por causa da cidade, ela se encheu de coragem e foi diante de Davi pedir pela família dela. Então, para mim, na Bíblia, todas as mulheres que se preocupam com a família é digno de inspiração. E, no final de tudo, nele, ele morreu e Abigail se tornou mulher de Davi. Nossa, que lindo! Que coragem! Coragem. Então, ela intercedeu pela família dela, ela ficou preocupada, não pode ser assim, né? Um homem que tem um coração duro vai derrubar toda a família. Então, a mulher tem uma coisa dentro de si que ela pode fazer muitas coisas para ajudar a família, ajudar a cidade, a nação, o país, o mundo. Então, elas são dignas, as mulheres são dignas, as mulheres que cuidam bem das suas famílias, e quando eu falo cuida bem, não é ser escrava do lar, não é nada disso. É a mulher que busca orientação em Deus. Hoje se perdeu muito isso, sabe? Hoje, se você fala que é uma mulher que busca orientação de Deus para tudo que você faz no seu trabalho, até dentro de casa, qualquer coisa, se você não tem, vou dar um exemplo. Teve uma época que a gente estava assim, meio cambaleando financeiramente. E eu falei assim, Deus, eu não tenho, o dinheiro está faltando, e como é que eu vou fazer? Os meninos pequenos, está chegando a hora de tomar o café, e não tenho pão. E eu falei, o que eu faço? É uma pergunta assim que você poderia falar, vai trabalhar. Não é isso que eu estou falando. É lógico, eu trabalho, Pedro trabalha, todo mundo trabalha. Era uma questão de escassez naquele dia. E eu falei, Deus, o que eu vou dar ao Pedro e a Rebeca? Estava uma chuva torrencial. Eu falei, não vou sair, mas o que eu vou dar? Na mesma hora, eu sinto que foi o Espírito Santo. Tem pipoca na casa. Fiz um balde de pipoca, fomos assistir televisão. Então, a mulher, para mim, ela tem que buscar orientação em Deus em tudo que ela faz, no seu trabalho. Né? Você é fisioterapeuta, é excelente. Buscar, você veio nessa terra, você se descobriu nessa terra, naquilo que você gosta, nós acabamos de conversar sobre isso, você ama fazer. Mas é você perguntar, eu amo ser fisioterapeuta, mas o que o senhor quer que eu faça? Como instrumento dele. Exatamente. Não tem erro, não tem erro. Na educação do seu filho, na educação dos nossos filhos, na condução da nossa casa, no relacionamento com o esposo, onde quer que você vá, precisa, porque a nossa identidade está em Deus. Então, se você deixa de buscar, acordar, por exemplo, hoje nós estamos até aqui, não sei que horas são, vamos dizer que seja 20 por algumas coisinhas. Até aqui o Senhor nos conduziu. Até aqui nós estamos vivos. Mas você sabe se vai estar vivo amanhã? Não. É você chegar amanhã, acordar
agradecer a Deus porque você teve um excelente sono, que Deus te deu o fôlego da vida novamente, e perguntar para Ele. Eu, como fisioterapeuta, mãe do Natan, né, profissional que eu sou, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Isso se perdeu muito. E por se perder muito, a gente perdeu muita qualidade na questão de ser uma mulher forte. Porque mulher forte, para mim, é que se submete. Não uma mulher submete à vontade de Deus para a sua vida. Isso, hoje em dia, parece que é uma coisa muito ruim. É como se você não tivesse identidade. Pelo contrário, você é tão forte que você pode perguntar a Deus o que Ele quer que você faça nesse dia. E ele norteia, e ele dá os sinais, e ele traz provas vivas para que você possa fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Ele te desvia de caminhos, porque você pode pensar uma coisa. Eu planejei, você sabe exatamente o que você vai fazer no dia. Você já é uma mulher que já tem tudo calculado, assim como eu. Nós somos diferentes na nossa profissão, mas você sabe o que você vai fazer em casa, você sabe o rumo que você vai tomar. Mas a questão é essa. O quê? Eu já sei. Como? Eu já sei. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Mas o que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Para que tudo isso faça sentido para mim. Porque nós estamos na Terra com um propósito ali. Deus não está deixando a gente viver até hoje simplesmente por viver. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos... E isso não é ser escrava de Deus. Deus quer o melhor para nós. Ele quer que você seja a melhor fisioterapeuta, porque você tem o DNA de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, você pode ser melhor do que você ainda. Por quê? Você estudou, você tem sabedoria, mas bota Deus no meio para você ver. Você explode. Você vai em lugares que você nunca pensou que você iria. E Deus vai te conduzir para esse lugar porque você é dependente dele. Que lindo! Já vivi algumas situações que verdadeiramente eu saí da zona de conforto e em obediência, verdadeiramente eu obedeci a Deus para que Ele traçasse os melhores caminhos para minha rota e em nenhum momento Ele me desamparou. Que bom. A todo minuto Ele vem trazendo pessoas que agregam com palavras, com sorriso, com a forma com que te dizem como você deve seguir, como você... E eu tenho certeza que são enviados. Sim. São como anjos na terra, instrumentos de Deus, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Isso para mim faz muito sentido, Ana. Me conte, quando você fala de Abigail, a gente falou de coragem da Abigail. Quando você traz essa força da mulher conectada à força de Deus sobre essa mulher, quem é a mulher forte para você da Bíblia? Forte. Temos a coragem, que é a Abigail. E a mulher forte, aquela que você fala assim, nossa, as mulheres deveriam se inspirar para ter mais força para os desafios do dia a dia. É nessa mulher que as mulheres precisam montar estratégias de se conectar, inclusive ganhar mais força para desenvolver as suas ações. Olha, eu gosto de pensar numa mulher forte, como eu falei com você até antes. Ela nem tem nome. Ela está lá em 2 Samuel 20, de 16 a 22. Essa mulher, um cara chamado Seba entrou dentro da cidade dela para poder esconder das pessoas do exército de Davi, porque Seba traiu a Davi. Então, esse Seba entrou dentro dessa cidade, eu até anotei o nome da cidade aqui, é tão grande o nome que eu anotei para não errar. Abel Bet Maaca era o nome da cidade. Nossa. Que ele entrou para se esconder do exército de Davi, porque ele traiu a Davi. Então, quando ele entrou, fecharam-se os portões, e Joabe, que era o capitão de Davi na época, da guarda de Davi, começou a bater no portão para poder querer entrar. E essa mulher sem nome, ela só foi chamada de mulher sábia, ela gritou lá de dentro, falou assim, o seu nome é Joabe? Joabe, se você é capitão da guarda, sou. O que você quer?
Ele falou assim, eu quero entrar aí. Ele falou assim, mas a minha cidade é aliada de Israel. Eu sou uma filha de Israel. Nós somos a cidade unidas, pacíficas. Aí a Joabe falou bem assim, não, mas tem um homem aí dentro que é traidor de Davi. Aí ela falou, o que, que você quer? Ele falou, eu só quero a cabeça dele. Se você me entregar a cabeça dele, eu deixo a cidade em paz. E essa mulher, ela foi lá, conversou com o conselho da cidade e falou, ó, Joabe quer a cabeça de Seba. E eu falei que ia entregar. E a gente, por causa da nossa cidade, a gente tem que fazer o que é certo. Então, eu acho que ela é uma mulher muito forte. Você já pensou, a mulher naquela época, enfrentar um conselho da cidade, que eram anciãos. E que predominantemente masculinos. Masculino. E ela prometeu a Joabe, falou assim, você vai deixar a nossa cidade em paz? Ele falou, eu só quero a cabeça dele. E a Bíblia diz que ela foi lá, arrancou a cabeça dele e jogou sobre o muro. Aí ela falou assim, então, aí ele falou, agradeceu, nem entrou na cidade, viu a cabeça sendo jogada por cima, parece macabro, mas é uma mulher forte. Que né? força. Ela tomou a decisão pela cidade dela, envolvendo família outra vez. Olha como mulher é. Envolvendo a comunidade. A comunidade. Pela paz da sua cidade, do seu território, ela falou, pode deixar, que eu só vou consultar o conselho e falar que foi isso que nós combinamos, e ela fez assim, e Joabe foi embora, e a cidade de Abel ficou em paz. Então, uma mulher que nem tem nome, foi chamada de sábia, mas foi de uma fortaleza também, uma mulher forte, porque ela conseguiu cumprir todos os requisitos, e ela me inspira, porque ela não teve medo de enfrentar o capitão da guarda, não teve medo de enfrentar os anciãos, né, para falar sobre o que ela tinha combinado com Joabe, e entregou e falou, agora nós vamos viver em paz. E ainda saiu com uma anônima. Anônima, mas chamada de sábia. Muito bem. Nossa, que demais, hein, Ana? Quanta coisa linda, meu Deus. Muito bem. Na verdade, a gente sabe que mulheres, no seu dia a dia, precisam, sim, despertar força, precisam despertar sabedoria. Mas muitas mulheres física, anatômica, ou seja, a dor da própria alma. Verdade. Como é que dentro da Bíblia a gente retrata essa mulher que tem essa dor? Eu sei que tem uma parte, não sei qual, mas que tem uma parte dessa mulher que sangra constantemente há muitos anos e que ela vivia com muitas dores. Vamos trazer isso para 2026. Como é que isso a gente pode trazer de força para essa mulher que vive, seja dores emocionais, dores físicas? Como a gente pode fazer isso, Ana, nos dias atuais? Há vários tipos de dores, né? Você relatou da mulher de fluxo de sangue, mas a dor da rejeição, né? Por exemplo, Raabe foi uma mulher lá no Velho Testamento que ela foi rejeitada por ela ser prostituta. A mulher samaritana no Novo Testamento, Jesus foi lá em Samaria, os samaritanos e os judeus não se davam. Então, toda vez que os judeus tinham que passar, ele passava assim, muito longe. Mas Jesus tinha um propósito naquele dia, ele entrou na cidade para conversar com a mulher rejeitada. Ela sofria da dor da rejeição, porque ela tinha vários maridos e nem o que ela teve vários maridos e o que ela estava não era dela. Jesus foi lá para consertar essa dor na vida dela. Então, tem a mulher do fluxo de sangue, que você falou. Tem a Ruth, que sofreu o luto junto com a Noemi, que é a sua sogra. Então, tem o luto, tem a dor do luto, a dor da rejeição, a dor da saúde física, que é a mulher do fluxo de sangue, né? E tem uma mulher também, que a Bíblia fala, que ela foi procurar Jesus, nem era judia, ela foi procurar Jesus pela dor de ver o sofrimento da filha. Essa filha dela, a Bíblia diz que ela tinha um demônio na vida dela. Mas hoje a gente sabe que a gente pode talvez transferir esses demônios para hoje, para uma mãe que sofre com filhos que está no vício, né? Que está
por exemplo, numa Cracolândia, que nenhuma mãe quer isso, que está bebendo demais. É esse tipo de dor que tem mães hoje que sofrem dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. E Jesus está preocupado com isso. Ele quer ressignificar a dor de cada uma delas no passado e hoje também. Né? Quantas mulheres hoje sofrem de rejeição, seja lá o que for, por entra nessa vida por se sentir rejeitada, não deu certo, então vai por esse lado. A dor também de física, no sentido de deficiência física mesmo, ou não se achar bonita. Hoje tem a questão de... Hoje talvez nem tanto, porque as mulheres se assumiram, né? Muitas vezes elas sentiram dor da sociedade, mas a Bíblia em si, ela cuida disso. Muitas vezes não se retrata isso, que muitas vezes hoje em dia fala bem assim, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com outras coisas, mas Deus está preocupado com a dor. Ele foi nos lugares para curar. Ele foi encontrar, no caso nós estamos falando de mulher, mas ele foi encontrar Zaqueu, para mudar a vida de Zaqueu. Ele foi em Samaria para mudar a vida da mulher samaritana. Ele foi, mandou Raabe entrou na genealogia de Jesus, uma mulher rejeitada lá no passado, né? Vivia no muro da cidade, porque era da época, tinha que ser assim. E aquela mulher ressignificar a nossa dor, né? O nosso luto, né? A dor física, a dor de ver um filho nos vícios, seja lá qual for. A Bíblia em si, ela não está alienada. Porque tem muita gente que fala assim, você está preocupado só com isso. Gente, mas nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como desassociar. O mesmo Deus está preocupado com a sua espírito e com o seu corpo. Então, ele seria assim uma incoerência do próprio Deus se não tivesse preocupado com a dor mais profunda do nosso coração, querendo tratar da nossa mente, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa que ela falou, nossa, eu preciso aprender. Às vezes eu sou até julgada por isso, mas eu falei, eu sempre vou para a Bíblia. Porque para essa pessoa que estava com a mente assim, ela falou, parece um macaquinho que vai pulando. É muita coisa na minha mente, eu não consigo limpar. Aí eu falei assim, mas lá na Bíblia tem dizendo assim, lance sobre ele a sua ansiedade. O problema é que a gente não confia. Ou confia desconfiando, né? Confia desconfiando. Quando ele fala para lançar, lança sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha a palavra, cuidado de vós. Então, tudo na nossa vida, tudo que se usa, corpo e alma, espírito que nós somos, isso, Deus está preocupado. Deus está preocupado com tudo. Com nossa dor física, a nossa dor mental, a nossa saúde mental e a nossa vida espiritual. Preocupada com exatamente tudo. Quando Noemi eram os seus maridos, que eram meus filhos, morreram, vocês estão liberados para junto com você, vou caminhar junto com você. Entrou na genealogia de Jesus também a Ruth. Então, Deus sempre ressignifica a nossa dor, mas a gente precisa aprender a confiar. Parece uma coisa assim muito... você leva tudo para o lado. Gente, mas se a gente não levar para o lado da nossa verdadeira identidade, a gente se perde nesse mundo. Se perde mesmo nesse mundo. E aí, Ana, já puxando esse gancho aí, hoje a gente vê, né, essas mulheres tão focadas na beleza. Como é
é que essa mulher pode se cuidar fisicamente sem se desconectar da fé? Tem tudo a ver, né? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu acho isso fantástico. Cara, você já parou para pensar, Aline, que Deus escolheu habitar em você? Isso é muito forte. Dá um negócio no coração, né? Não é? Aham. Deus escolheu habitar em você. Porque olha só, o Deus do Velho Testamento era o Deus que vivia no céu. Então, ele era reportado como um Deus que vivia no céu. O Deus do Novo Testamento é Jesus Cristo. Ele habitou entre os homens. Ele fez a parte dele. Deus criador e sustentador. Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando chegou o tempo de Jesus, ele falou, eu vou, mas vai vir um que é melhor até do que eu. Ele não vai estar mais no céu, porque não vai ficar só lá, e não vai ser visto corporeamente, mas vai habitar dentro de você. E por o Santo Espírito de Deus habitar em nós, nós devemos cuidar desse corpo muito bem. Então, fé e cuidar do corpo tem tudo a ver. É você olhar com carinho. E eu lembro da minha mãe, uma mulher que me inspirou muito. Eu sei que você, sua mãe, te inspirou muito também. Você fala com ela com muita alegria. Muito orgulho de ter feito parte da vida dela. Exatamente. A minha mãe, ela nunca foi assim de falar assim, vai para a academia, porque na minha época não tinha muito disso. Era educação física na escola e acabou. Né? Mas eu sempre gostei muito de... Na escola eu praticava basquete, às vezes handebol, sempre gostei muito dessa área. Mas minha mãe ensinou uma coisa muito importante. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, cuide bem do seu cabelo. Cuide bem da sua fisionomia. Se vista bem como uma mulher de Deus. Quando eu falo mulher de Deus, tem muita gente que fala assim, mas mulher de Deus que eu conheço é aquela que usa até roupa que não combina. Não é nada disso. Então, a minha mãe, ela sempre me inspirou e me ensinou a vir para a igreja da melhor maneira que eu pudesse. Ela falou assim, não tem lugar melhor para você se apresentar do que na igreja. Se você for... não vão te deixar entrar de qualquer maneira. Por que na igreja você vai de qualquer maneira? Então, desde pequeno, dentro da nossa casa, é a melhor roupa para a igreja, cabelo penteado, alinhado, sabe? Sapato. E você vem na igreja de chinelo para fazer trabalhos na igreja, arrumar aquela coisa mais... aquela faxina. Sim. Mas, para mim, fé e saúde física tem tudo a ver. E tem que ser assim, tem que ser alinhado. Porque a gente nunca pode esquecer disso. Habita dentro de mim o Santo Espírito de Deus. Só que a gente, muitas vezes, esquece disso. Aí a gente vem, a pressão fica alta, né? Você adquire uma diabetes, porque você não prestou atenção nisso. Porque se nós, desde sempre, prestássemos atenção, você, a partir do momento que aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Santo Espírito de Deus vem habitar em você. Então, você tem que ter cuidado com esse corpo que não é só seu. Que o seu corpo pertence a Deus. Então, ele trata o corpo do jeito que ele quer. E esse tempo se perde, né? Se perde. E essa conexão se perde, né? Se perde. Entendi. E aí vem as doenças. E aí você fala assim, mas se você tratasse... E eu falo isso, não porque desde sempre eu fiz, mas eu adquiri essa consciência. Entendeu? Eu adquiri a consciência de que eu não posso comer tudo que eu quero. Um dia eu fui chamada a atenção, por causa da minha idade, eu fui na nutricionista, na endócrina, e ela falou assim, você sabia que você não tem mais idade para comer as coisas que você quer? E aí, eu estava falando até com a Rebeca, eu falei, Rebeca, eu levei um puxão de orelha da minha endócrina, e eu falei o que ela tinha feito, ela falou, mas você não fez nada não? Eu falei, não, ela estava certa. Às vezes, Deus usa pessoas para falar coisas com a gente que a gente precisa ouvir.
E a endócrina, na área dela, falou, você não tem mais idade de comer as coisas que você quer. Seu metabolismo já está lento. Você tem que saber selecionar as coisas. Isso tem tudo a ver. Você funciona melhor. A sua mente funciona melhor quando você cuida mais da sua saúde. Quando eu vou falar em algum lugar, eu procuro não... Incrível, eu prefiro não comer as coisas antes para minha mente funcionar melhor. Isso tudo está conectado. Entendeu? Então, fé e cuidar do físico tem tudo a ver. Está tudo alinhado. Que lindo! Tá tudo alinhado. É isso aí, é entender esse corpo como templo. E cuidar de cada um desses pontos para deixá-lo cada vez mais forte. Isso. Que lindo! E aí, quando a gente fala dessa perspectiva aí dessas mulheres muito sobrecarregadas, inclusive com níveis de ansiedade, né? Afinal de contas, mulher, geralmente, a gente chama de multitask, né? De multitarefas. Ela consegue ser mãe, consegue ser esposa, consegue ser pastora, consegue estar regendo uma comunidade, consegue trabalhar fora, consegue ser vó. Como é que a gente pode, Ana, trazer aí dessa sabedoria das mulheres da Bíblia para essa sobrecarga dessas mulheres em 2026? Até isso a Bíblia responde, né? Porque no episódio das irmãs, Marta e Maria, né? E às vezes as pessoas entendem até errado, julga muito Marta, porque ela estava trabalhando. Mas o trabalho edifica a vida da pessoa. O que a gente não pode deixar é que o trabalho desgaste a gente ao ponto da gente não escolher a boa parte. Eu vou explicar. No meu trabalho, eu estava assim, num afã muito grande. Faz isso, faz aquilo, faz... Às vezes eu dava mais valor à obra de Deus do que o Deus da obra. O que dá mais valor à obra de Deus? É ver um trabalho na igreja para fazer e você meter a cara e vão fazer. Chegava em casa cansada, exausta, e no mesmo dia que estava fazendo tudo na igreja, à noite você ia fazer alguma coisa, ou está cantando, ou está pregando, e ali você está tão cansada, chega a bocejar. E um dia, eu gosto muito de ler. Um dia chegou um livro nas minhas mãos, do pastor Bill Hybels, e o nome do livro é Axiomas da Liderança, As Máximas da Liderança. Uau. E nessa máxima, ele falou que ele era o carregador de piano da igreja. O que é o carregador de piano? É o faz-tudo da igreja. Ele estava no púlpito, ao mesmo tempo que estava trabalhando na área externa da igreja, fazendo tudo que envolvia a igreja. Quando chegava na hora de pregar, que era o trabalho no qual Deus chamou ele para fazer, ele estava cansado demais, muito cansado. E ele começou e Deus começou a falar no coração dele, eu quero de você qualidade e não quantidade. E não que você vai deixar de trabalhar, mas você tem que saber separar as coisas. Uhum. Então, ele estava contando até o exemplo dele, que todas as quintas era o dia que ele fazia, que tinha estudo bíblico na igreja dele. Então, ele falou assim, a partir de hoje, daquela data lá, todas as quintas eu vou fazer determinado trabalho até meio-dia. De meio-dia até o horário que eu vou liderar na igreja, fazer um estudo bíblico, fazer um momento de oração, eu vou descansar, porque eu quero dar o meu melhor para Deus. Tá? Então, a gente tem que aprender a fazer isso, a saber que o momento de trabalhar, mas o momento também de descansar. E nesse momento, porque até o próprio Deus fez isso. Ele trabalhou 6 e descansou 1. Esse descansar 1 foi para quê? Para contemplar tudo aquilo que ele tinha feito. O próprio Deus nos deu exemplo. E quando você trabalha, e não consegue enxergar as coisas, até mesmo que você está fazendo, e desfrutar com a sua família, ou ter um momento de qualidade para dar a Deus, né? Porque às vezes você vê muita gente dentro da igreja, você está lá pregando, você está cantando, você está dirigindo um momento, e você vê gente dormindo. E você não está julgando, eu não estou julgando. O que eu quero dizer é que você vem para um momento que você deveria dedicar a Deus tão cansado que você não aguenta. Não flui. Não flui.
Então, a gente tem que saber separar. Esse é o meu momento, eu vou dar tudo lá no meu trabalho, mas eu tenho que ter o meu momento de descanso. E nós, principalmente nós mulheres, somos muito resistentes a isso. Eu vou te contar um episódio que aconteceu essa semana lá em casa. O Pedro, nós chegamos do retiro e eu não tinha dado conta ainda de limpar a casa como deveria. Aí o Pedro falou assim, nós vamos chamar uma pessoa para limpar aqui. E eu sou daquela que não gosta de ninguém dentro da minha casa, nesse sentido. Sim. Né? Eu resisti pra caramba. Falei, não, eu dou conta, não. Depois eu falei, cara, eu não dou conta, eu não vou dar conta. Então, esse tipo, às vezes, de resistência, a gente quer fazer tudo, dar conta de tudo, sem ter mais condições. Né? Eu cedi, eu achei uma maravilha, né? A moça foi lá em casa, limpou. Eu tive um momento de ficar... enquanto ela estava limpando lá em casa, eu estava assistindo um filme com o Pedro na sala. Ai, que gostoso! Então, nós temos que aprender a fazer as nossas escolhas nessa área também. A própria Bíblia diz que é momento para tudo. Então, eu tenho que separar o meu momento de trabalhar. E enquanto eu sou nova, tenho força, eu tenho que trabalhar, mas enquanto eu estou novo, eu também tenho que ter qualidade de vida. E quando Jesus vem para o Novo Testamento, que foi visitar a família querida dele, que é Marta, Maria e Lázaro, ele deu esse exemplo. Ele falou assim, trabalho é necessário. Mas olha só, a Maria escolheu a melhor parte. Então, a gente tem que saber escolher a melhor parte no nosso dia. Não, e dá até um basta também. Porque se você não der um basta, você vai no trem-bala. Nossa, e aí tô aqui matutando, tô até colando aqui no nosso repertório o quanto a gente precisa trabalhar de identidade. Quanto essa mulher precisa trazer aí em relação à questão da liderança, da sabedoria, da autoridade feminina, do tempo de descansar, da coragem. E aí me veio muito forte Débora, né? Uhum. Conta um pouquinho sobre essas características. Ela julgava Israel debaixo de uma palmeira, né? E aí um dia o Cícera, foi o outro camarada lá, eu esqueci o nome, foi chamar ela para ir junto com ela para vencer a batalha. Uma curiosidade é que Débora falou para Baraque. Débora falou para Baraque que ia junto com ele vencer Cícera. Cícera era o rei da Síria, que ia vencer, ia junto com ele. Primeiro ela falou que não queria ir. Ele falou assim, mas se você não for, eu não vou. Aí ele falou assim, ela falou, eu vou, mas eu quero que você saiba que a vitória não vai vir pela mão de um homem, vai vir pela mão de uma mulher. Mas não era Débora. Né? Mas Débora falou assim, tá bom, eu vou. Então ela foi. E Cícera, nessa batalha, Cícera, que era o rei da Síria, comandante da Síria, ele se escondeu dentro de uma tenda de uma mulher chamada Jael. Essa tem nome, Jael. Jael Cícera, homem, Cícera, dentro da tenda dela, fez ela adormecer e matou. E pela mão de Jael veio a vitória do povo de Israel. Não foi pela mão de Débora, não. Débora era uma mulher forte, foi a primeira juíza, olha só, hein? Primeira juíza. Super líder, né? Super líder, que julgava o povo de Israel. Então, uma mulher muito forte, de identidade forte. Estou lembrando de 3 mulheres aqui em que, na época, só podia dividir herança com filhos. E morreu o pai dessas 3 meninas e elas foram diante dos 70 homens de Deus para requerer. E eles falaram para Moisés assim, eu não acho justo. Meu pai não teve filho homem, mas nós somos da descendência, nós vamos ficar sem terra? E as 3 mudaram toda a legislação de Israel. Nossa, que lindas! Moisés foi diante de Deus e Deus falou, é justo o que elas estão falando. Então, dá a terra para elas. Não era para dar mulher. E Deus mudou a sorte delas e elas
receberam. Então, Quem eram tanto essas 3 mulheres? Você lembra? a Áquisa, os 3 nomes esqueci, mas depois eu posso passar para você. 3 mulheres assim que não tiveram medo dos 70, que era o conselho, foram diante deles, falou com Moisés, e Moisés foi diante de Deus, e Deus falou que elas querem é certo. Mulheres se juntam. O quanto de força essas mulheres podem despertar, É né? verdade. Se autoajudar, de trazer essa questão do empoderamento. Eu nem gosto muito. Quanto você, como líder de uma comunidade, observa essa força da mulher quando ela está em grupo? Me conte sobre isso. Nossa, é uma força assim que uma vez eu vi um pastor veio aqui na igreja e ele pregou, até então nunca tinha despertado para isso. Ele falou assim: a mulher tem um sexto sentido que a gente não entende, foi dado por Deus. 2 vezes que Deus usou a palavra, e ele falou que a mulher iria ser o Ézer do homem, a ajudadora do homem. E a outra vez que ele usou a palavra Ézer foi Ebenezer, Ézer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, a mulher, ela tem uma força muito grande de, como se diz assim, ela é ligada nos 220, como a gente estava falando antes, e ela tem esse poder de fazer muitas coisas junto, e por ela entender mente de mulher, ela pode tracionar. Ela, usando a sabedoria de Deus, ela pode tracionar. E o que é tracionar? É juntar mulheres, mesmo que não tenha a mesma cabeça, mas sabendo do propósito, ela pode juntar mulheres para poder formar um grande exército. E nesse grande exército, cumprir a tarefa que Deus deu para cada uma de nós, mas juntas, né? Nós estamos aí, no final do mês vai ter um congresso. E nesse congresso, eu falo para você que eu tive muito medo de começar. Nossa, a igreja tem 32 anos. Esse vai ser o 4º congresso. Feminino, assim, entre aspas, de peso. Por quê? Eu pensava muito em comparação. Nossa, a igreja ali é maior do que a nossa, eles têm mais bala na agulha, não vai dar certo. Uma vez eu fui fazer uma mentoria na pandemia e eu comecei a fazer lives, mas a minha mentora, e ela me incentivava, e eu falei assim, mas eu já estou velha para fazer live, ela falou assim, você já ouviu falar na palavra remir? Deus faz remir o nosso tempo. Se é agora que você despertou, é agora que Deus quer, agora é a hora. Então, quando eu pensei no Congresso Feminino, eu falei, agora é a hora de reunir a força feminina da igreja. Então, mas você precisa ter como é que eu vou dizer? Você precisa ter uma referência. E a referência, muitas vezes, está em você mesmo. Parar de comparar a pastora lá da outra igreja. Estou falando quanto à minha posição. Sim, sim. A educadora lá da outra igreja é melhor do que eu. A pastora de lá é melhor do que eu. A única coisa que eu não acho que é melhor do que ninguém é a minha igreja. A minha igreja é única. Eu amo os meus irmãos e eu luto pela minha igreja com toda a força do meu coração. Mas, assim, quando eu descobri que eu tenho o que Deus quer dentro de mim, me trouxe essa força para tracionar mais mulheres e mostrar às mulheres que ela também, na sua individualidade, a gente pode se reunir e unir para fazer algo muito grande, seja dentro da igreja, seja na sociedade. Porque se você olhar a mulher de Provérbios, a mulher de Provérbios é fantástica. Ela tem um empoderamento que vem de Deus. Hoje em dia se fala muito de empoderamento, de feminismo, mas a mulher
se submete à vontade de Deus, porque Deus nunca quis que nós fôssemos capazes de ninguém. Tanto é que nós fomos tirados do lado, né? Nós fomos tirados do lado para ajudar, ser companheiras. Tem até um dizer que diz que é para ele abraçar a gente caminhar junto. Nunca foi desejo de Deus que nós fôssemos capazes. Só que as coisas se desvirtuaram por demais e hoje a mulher busca uma coisa que não é para ela. Eu não estou dizendo aqui que ela não deve buscar firmar na profissão. Ela tem que ir atrás disso, porque, afinal de contas, mulher é um bicho danado, né? De poder até dizer chega. Mas o que eu quero dizer é que é para ela direcionar. E a mulher de Provérbios, ela impactou tanto a casa dela, que aqui ela fala, em Provérbios fala que ela é empreendedora, ela tem negócios, ela cuida da casa dela, cuida do próximo, e ela conseguiu, com isso tudo, impactar o marido dela, a ponto dele dizer, você excede a todos os rubis, você é uma joia preciosa. E os filhos dela elogiam ela. E, para mim, isso é empoderamento. Quando a sua família reconhece quem é você, na sua profissão. Está cumprindo com o que eu pedi que você cumprisse. Você sendo mãe do Natan, sabe? Você sendo namorada do Marcelo, a sua vida está do jeito que eu planejei para você. Isso não é vergonhoso, é você estar do lado de quem vai fazer sua vida acontecer. Para mim, isso é empoderamento. E você tem que ensinar isso. Tem um livro na Bíblia chamado Tito. O apóstolo Paulo fala assim, para nós mulheres ensinarmos as mais novas a como se proceder. E hoje se perdeu isso muito, né? Se você ensina as coisas, a palavra de Deus para uma menina, é arcaico. Aonde você estava? Que mundo você está? Nos chamam até de alienado. Mas nós temos uma missão para entregar a nossa família e nossos filhos. Dar um direcionamento na vida deles, porque não tem só esse mundo ali. Nós somos eternos. Acabou aqui, nós vamos morar na eternidade. E o que você fizer aqui com a sua família, com a sua profissão, aquelas pessoas que vão te ouvir porque você tem influência sobre elas, vai ajudar elas a encontrar um caminho. Então, mulher você junta essa força, essa identidade que Deus te da igreja. Muitas mulheres acordam já dizendo assim, eu sou amada do Pai, eu sou a filha do Deus Pai, Deus me ama, eu não sou uma mulher qualquer, eu tenho identidade, eu sou filha de Deus. Então, isso tudo te projeta e leva mulheres a seguir um caminho que Deus quer e te projeta, e você vai criando esse exército de mulheres firmes, fortes, que não têm problemas de ser chamada de alienadas, porque sabem aonde querem chegar. Mulheres que conduzem a sua casa bem, mulheres que deitam a cabeça no travesseiro, poxa vida, hoje eu sei onde Natan está, eu sei onde meu filho está, eu sei, está tudo assim, perfeito diante de Deus, porque eu O comando de Deus. É maravilhoso você ser uma mulher segundo um coração de Deus, porque você consegue dar conta, você não tem que ser uma mulher escrava dentro de casa, nem escrava do marido, você tem que ser uma mulher que derrama de Deus na vida das pessoas, e quando você entende isso, lá em Provérbios fala que a mulher sábia edifica a casa. E tem uma vez eu vi uma pessoa falando assim, a mulher é pescoço. Pescoço é que leva. Uhum. Então, uma mulher sábia, ela sabe o lugar dela. E ela não se importa de que as pessoas chamem ela de boba. Mesma
mesma coisa na sua vida profissional, na sua família. Não, eu sei. Eu já fui chamada de sargentona, sabe? Por que sargentona? Até uma vez me chamaram de galeona. Porque eu cuidava, protegia muito Pedro e a Rebeca. Eu falei, cara, Pedro e Rebeca é a herança que Deus me deu. A Bíblia diz isso, que os filhos são herança. Aline, Natan é sua herança. Se você cuidar mal do Natan vai se deteriorar. E você vai olhar para trás, a Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas na aljava. Quando você precisar, você vai pegar e eles vão te defender. É os seus filhos, é você que tem que saber como conduzir. Não, mas eles são muito isso, muito aquilo, você é muito galeona. Foi a herança que Deus me deu e eu vou cuidar da herança da melhor maneira possível. Possível. Que lindo, Ana! Maravilhoso. Eu vejo a tua força, eu vejo ao mesmo tempo a sensibilidade, a tua sabedoria. E eu acho que é isso que a gente pode deixar aí como um legado mesmo, Ana. Quando a gente olha para você, como Ana Lúcia, essa mulher forte, que inspira a gente a seguir pelo caminho que Deus nos propôs. Mas a Ana Lúcia nem sempre foi assim. Algumas irmãs aqui da igreja sabem, eu sempre fui muito medrosa. Eu ajudava sempre, mas sempre ficava nos bastidores. Até que eu li, parece assim, mas essa é a minha vida, eu tenho que falar tudo que eu levar para dentro da Bíblia, porque essa é a minha vida. Sim. Um dia Deus, na palavra, lendo em Timóteo, Deus falou assim, eu não te dei um espírito de covardia. E muitas coisas rompeu na minha vida porque primeiro eu acreditei nisso. E depois eu falei, não, se Deus confiou em mim, eu vou. Com medo, mas vou. Quando você falou lá no começo, mulher forte é aquela que vai, mesmo com medo, ela vai. Porque ela não é prova viva de que Deus tira o seu medo. Que lindo. Tira o seu medo. Que lindo. E, Ana, se você pudesse deixar uma mensagem, essa mensagem vai chegar a 8 bilhões de seres humanos espalhados pela Terra. Uma curta mensagem, o que você diria? Lembrando que a grande maioria dessa população são mulheres. Vou me reportar a Bíblia outra vez. Entrega a sua vida, o seu caminho, os seus projetos, a sua visão, o seu trabalho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará para você. Ele quer ver você uma mulher feliz, ele quer ver você uma mulher realizada, ele quer ver você uma mulher na família, feliz dentro da sua família, com filhos direcionados. Então, quando eu levo para a Bíblia novamente, é isso. Entrega sua profissão, a sua saúde, qualquer coisa que envolva a Ana e a Aline, entrega ao Senhor. Confia nele. Ele vai fazer tudo para você. Confia. Esse é o movimento, né? Vou confiar. Meu passo é confiar. E é tão bom quando você descobre esse Deus ali. Eu falo que eu descobri esse Deus que mudou minha vida de religiosa para cristã na pandemia. Pouco tempo. Eu sempre fui uma mulher criada no Evangelho. E isso eu amo falar isso porque eu fui direcionada. Deus me deu pais, Dirson e Luzia, que me conduziram para a salvação. Mas eu vivi uma vida que não conhecia mesmo Deus de fato. Eu trabalhava para esse Deus. Eu costumo dizer agora, até a pandemia eu creio que era desconhecida de Deus, mesmo trabalhando para Ele. O que é um desconhecido de Deus? Eu posso estar aqui fazendo um podcast, posso estar ensinando na escola bíblica, cantando, tocando, pregando, mas Deus pode estar me usando para isso. Mas Ele está me usando sem eu ter conexão nenhuma com Ele. Lá em Mateus fala assim, que no dia que Deus
a gente for prestar conta, estar diante de Deus, você vai chegar e falar assim, mas, Senhor, em Teu nome eu fiz isso. Em Teu nome eu fiz aquilo. Em Teu nome eu preguei. Em Teu nome eu fiz isso e aquilo. Ele vai falar assim, não vos conheço. Então, no céu só vai entrar conhecido de Deus. E eu vou falar para você, eu conheci Deus de fato, que mudou a minha vida, o meu pensamento foi na pandemia. Na pandemia, para muitos, foi uma derrota. E foi uma tragédia. Eu pedi uma cunhada, um irmão aqui da igreja também faleceu, e foi uma tragédia. Mas para mim, não. Foi o tempo que Deus me deu para parar, eu fiquei dentro da minha casa e comecei a conhecer esse Deus. Então, por isso que eu falo que você precisa conhecer o Deus que você serve. Aí você se entrega a Ele. Você não tem medo de se entregar a Ele. Não aula, você fazer a sua consulta, dar seu atendimento e dar uma palavra para essa pessoa, porque você sabe quem você é. Você sabe para aquilo que você veio, você sabe para o que Deus quer que você faça. Então, a minha palavra para as mulheres da minha igreja, para você, para mim mesmo, alcance, aonde for esse podcast, é a seguinte, entrega a sua vida, é tudo, corpo, alma e espírito, confia nele, ele vai dar um direcionamento, você vai ser uma mulher hiper feliz e empoderada. Ninguém vai te segurar, mas eu sei também que você tem a sua história, que fortaleceu sua fé. Eu sei que você tem uma história também. Tenho. Na verdade, quando eu estava numa zona de conforto, em Sorocaba, eu fiquei por lá 18 anos. 18? E uma vida estável, tranquila, tudo acontecendo da melhor forma possível. E, de repente, ao olhar diferente para Sorocaba começou a ficar meio cinza. Eu sem entender, e nas minhas orações, eu falava, Pai, me dê um norte. O que eu preciso fazer? Se eu estou perdendo o gosto pela cidade que eu estou aqui, profissionalmente, meu filho está aqui, em convivência com o pai, meus amigos, o que eu devo fazer? E ele, sabidamente, como sempre, prontamente, me trouxe sinais ao longo da minha jornada, entre pacientes, entre amigos, até o rapaz do semáforo que me vendia uma paçoquinha. Esse rapaz me vendendo a paçoquinha, eu dei na época como se fosse R$10 para ele. E coloca umas 25 paçoquinhas dentro do meu carro, e eu falei para ele, eu não paguei por isso. É grandioso. Ai, que lindo. É abundante. Aceita esses presentes, começa a aceitar esses presentes que Deus está te entregando. Eu só sou um instrumento. Aí ele saiu, deixou lá aquele monte de paçoquinha, eu fiquei meio que em êxtase, assim, olhando para aquilo tudo. Ele saiu e voltou. E quando ele volta no meu carro, ele olha no fundo dos meus olhos e diz o seguinte: esse plano que você tem aí, que só você e Deus sabem, Deus manda te dizer, vai. É como se eu tivesse que verdadeiramente sair daquela zona de conforto para recomeçar e me renovar, inclusive, na minha fé. As pessoas que me conheciam em Sorocaba achavam que eu estava saindo foragida, mas eu falava, eu estou indo em obediência. E quem está regendo o meu caminho está cuidando de cada detalhe. Que lindo. Encurtando um pouco dessa história, que ela é tão linda e tão mágica, mas ela é sobre fé. Eu cheguei aqui em agosto. Minha mãe tinha ido em julho. E lá nós pegamos muito frio. Ela teve Covid, influenza e pneumonia. Em julho, lá comigo, me ajudando na mudança. Essa mudança chegou, o caminhão de mudança, minha mãe foi para o hospital, tirei minha mãe do hospital, coloquei minha mãe no avião e minha mãe veio embora. O caminhão de mudança chegou dia 30, dia 2 de agosto eu já estava aqui em Vila Velha, que é a minha... Eu não tive nenhum paciente, mas eu tive a presença da minha mãe.
de acompanhá-la nos médicos, de acompanhá-la nos exames. Então, quando foi dezembro, janeiro, eu com a equipe médica, né, da área da saúde, conseguimos organizar, aí a equipe médica chegou num consenso de que o melhor seria uma cirurgia. Minha mãe segue para a cirurgia em janeiro. E eu o tempo inteiro com a minha mãe. Então, a gente fala de doação, a gente fala de fé, a gente fala de coragem, a gente fala de acreditar que Deus verdadeiramente está cuidando de tudo. Quando chega em fevereiro do ano de 2025, no ano passado, minha mãe falece. E, ao mesmo tempo, a gente fica com aquela dor, com aquela sensação da falta, aquela peça tão importante que está faltando, mas, ao mesmo tempo, com o peito tão resplandecente de gratidão. Porque se Deus me trouxe para minha terra natal, Ele tinha o propósito. O propósito de eu estar os últimos 6 meses de vida da minha mãe, ao lado da minha mãe. Então, Ana, eu agradeço de você puxar essa história, porque essa história também vai chegar a muitas mulheres, e eu desejo que cada uma delas, não só no mês de março, mas que por todos os dias elas tenham fé, tenham coragem, que deem os passos necessários quando Deus já deu os sinais. É isso aí. E aí tudo se organiza, tudo se sustenta. Estar com a minha mãe nos últimos dias de vida da minha mãe, ao lado dela, aprendendo sobre Jesus, sobre falar e praticar, porque era isso verdadeiramente que a minha mãe fazia, como muitas dentro da Bíblia. Me trouxe mais força de vida, mais entusiasmo e na certeza de que Deus está sempre cuidando de cada detalhe. É isso aí. E você estava atenta. Deus usou um vendedor de paçoca para te falar, você ouviu e seguiu. É disso que a gente está falando aqui também. Ouvir. A sua mãe. Se tivesse em Sorocaba, não ia. Não. Estaria aí frustrada e com dores, né? Exatamente. Pro resto da minha vida. Exatamente. Então, um recadinho aí para essas mulheres é que você não precisa ser perfeita. Não. Você não precisa ser inabalável. Não. Você pode ser forte e sensível. Você pode ser fé e, ao mesmo tempo, emoção. Você pode ser firme. Primeiramente, descubra quem você é diante dos planos de Deus. Você é a filha amada do Pai. Amém. Entendeu? Você é esse que é nosso, tem que carregar isso. Eu sou filha amada. A pessoa pode falar o que quiser, mas eu sou filha amada do Pai. É sobre isso, Ana. Né? Minha gratidão. Amém, obrigada. amém. Obrigada. Gostei muito. Você é muito especial. Amém. E você é, assim, um exemplo de força, de sabedoria e de fé a Amém. todas as mulheres que estão ao seu redor. Amém. Obrigada. Amém.